Já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que aqueles que vivem com retidão sofrem, enquanto os perversos parecem prosperar? E por que, em certos momentos, parece que Deus permanece em silêncio quando mais precisamos dele? Essas perguntas não são novas. A resposta está na própria Bíblia, cujas páginas nos levam a uma profunda reflexão sobre fé e justiça. Em uma terra árida chamada Uz, vivia um homem chamado Jó. Sua história é considerada a maior prova de fé já registrada. Ele não era rei nem profeta, apenas um homem íntegro e justo, que temia a Deus e evitava o mal. Entre todos os habitantes da terra, ninguém se comparava à sua retidão e honestidade. Mas Jó não era apenas um homem de fé, ele também era um homem próspero. Sua riqueza era imensa, com vastas terras repletas de gado e uma grande quantidade de servos a seu serviço. No Oriente, ninguém possuía tanto quanto ele. No entanto, sua maior riqueza não eram seus bens, mas sua família. 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Eles viviam em harmonia, desfrutando dos banquetes que preparavam em suas casas, celebrando as bênçãos que Deus lhes havia concedido. Mas, apesar de toda essa abundância, Jó nunca dormia tranquilo. Todas as manhãs, antes do primeiro raio de sol cortar o horizonte, ele já estava em oração. Com mãos firmes, oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, pois havia um pensamento inquietante que o atormentava. E se um deles tiver pecado? E se em seu coração tiver ofendido a Deus? Jó compreendia algo que poucos entendem. Ele sabia quão frágeis são as bênçãos. Por isso, sem falhar um único dia, intercedia por seus filhos, oferecendo sacrifícios não por medo, mas por amor a Deus e a sua família. Mas naquele mesmo instante, alguém o observava das alturas. E logo, o mundo perfeito de Jó desmoronaria. Os céus se abriram em um tribunal eterno. Os filhos de Deus se apresentaram diante do trono. Seres de luz e poder, testemunhas da vastidão da criação. No meio deles, uma sombra caminhava, com passos firmes e inabaláveis. Satã, o errante, o acusador, aquele que nunca descansa. O Senhor olhou para ele e sua voz ressoou com um poder indescritível. De onde você vem? Satanás respondeu, de percorrer a terra e andar por ela. E era verdade. Seus olhos haviam testemunhado tudo. Ele viu reinos surgirem e caírem, cidades florescerem e serem reduzidas a cinzas. Ele viu corações oscilarem, homens venderem suas almas por um punhado de ouro e justos se tornarem traidores. Mas entre todos havia um que permanecia firme. O Senhor sabia disso e falou sobre ele com convicção. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás retrucou, Jó teme a Deus à toa. Você não colocou um muro invisível ao redor dele? Protegeu tudo que ele tem, sua casa, sua família, seus bens, tudo que ele toca prospera. Cada ovelha, cada camelo, cada servo. E você se surpreende que ele continue fiel? Mas toque no que ele possui. Arranque sua riqueza, leve seus filhos, faça-o provar o gosto amargo da ruína, e verá como ele te amaldiçoará em tua face. O desafio foi lançado, mas o Senhor respondeu com firmeza. Tudo o que ele tem está em suas mãos, apenas não toque em sua vida. Um sussurro invisível percorreu o tribunal celestial. O adversário havia recebido permissão. Sem demora, Satanás se virou e desapareceu. A aposta estava feita, o destino de Jó estava selado. Sua fé seria submetida à prova mais severa já imposta a um homem. No dia seguinte, tudo parecia tranquilo na casa de Jó. Seus filhos estavam reunidos para um banquete, rindo, celebrando, compartilhando pão e vinho. Nos campos os bois aravam a terra, os jumentos pastavam em paz, os servos cuidavam do gado. Tudo estava em ordem.
Mas então, sem aviso, a calamidade desabou. Um servo invadiu a casa de Jó, ofegante, com o terror estampado no rosto. Sua voz trêmula anunciou: Mestre, os sabeus atacaram, levaram seus bois e jumentos e mataram seus servos com a espada. Só eu escapei para te contar. Um frio percorreu a espinha de Jó, mas antes que pudesse reagir, outro homem entrou, suando e arfando. Mestre, fogo caiu do céu, chamas violentas consumiram suas ovelhas e os pastores. Não sobrou nada, só eu escapei para trazer a notícia. Jó mal conseguia respirar. Fogo do céu seria um juízo, um sinal. Mas então outro mensageiro irrompeu, quase tropeçando, a aflição gravada em seu rosto. Senhor, os caldeus atacaram em 3 grupos, seus camelos foram levados, seus servos e todos mortos pela espada. Só eu sobrevivi para contar. O chão pareceu se abrir sob os pés de Jó. Tudo o que ele possuía, toda a sua herança, foi reduzida a cinzas em questão de instantes. Mas o pior ainda estava por vir. Um quarto mensageiro entrou, mas não disse uma única palavra. Seu rosto já dizia tudo. Senhor, seus filhos... Jó se agarrou à cadeira, sentindo seu coração disparar como um tambor de guerra. Eles estavam na casa do filho mais velho, comendo, bebendo. Então veio um vento forte do deserto. A tempestade atingiu a casa por todos os lados. E ela desabou. Não sobrou ninguém. Só eu escapei para trazer a notícia. Jó não ouviu mais nada. O mundo ao seu redor pareceu parar. A dor o arrastou para um abismo mais profundo que a própria morte. Em um único instante, ele havia perdido tudo. Cada bem, cada posse, sua família inteira. E ainda assim, Jó não gritou, não se amaldiçoou, não blasfemou contra Deus. Ao invés disso, ele se levantou lentamente. Com mãos trêmulas, rasgou suas vestes. Seu olhar estava vazio, mas sua decisão já estava tomada. Pegou uma lâmina e, sem hesitar, passou-a sobre a cabeça. Mechas de cabelo caíram ao chão. Um gesto de luto, de entrega, um reconhecimento absoluto de que sua vida, seu poder, sua fortuna, sua linhagem, tudo havia se dissipado como poeira ao vento. Então ele caiu de joelhos. Seu rosto tocou o chão, e ali, em meio ao pó da terra, adorou. Sua voz, quebrada pelo luto, ecoou no silêncio. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. E então declarou: O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a maior lição de fé já registrada. Jó acabara de perder tudo, mas em vez de se revoltar, ele se rendeu. Não houve murmúrio, não houve protesto, não houve exigência de explicações. Ele não compreendia porque tudo aquilo estava acontecendo. Mas ao invés de se afastar de Deus, ele se aproximou ainda mais. Ele se curvou e adorou. Jó entendeu algo que poucos entendem. Tudo o que temos, até mesmo aqueles que amamos, não são posse nossa, mas dádivas de Deus. E essa foi sua maior vitória. Sua fé não apenas resistiu à tragédia, ela se fortaleceu. Esse é o verdadeiro significado da fé cristã. Uma confiança absoluta em Deus, capaz de nos sustentar até nos momentos mais sombrios. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, lemos sobre 2 casas, uma construída sobre a rocha, a outra sobre a areia. Quando a tempestade veio, apenas aquela que estava sobre a rocha permaneceu de pé. Na sua desgraça, Jó adorou. E com isso venceu o teste imposto por Satanás. Sua fé não dependia do que Deus lhe dava, mas de quem Deus era. Mas Satanás não aceitou a derrota. Os dias se passaram. E então os céus se abriram novamente. O tribunal celestial se reuniu mais uma vez. E entre os filhos de Deus, Satanás estava de volta. O Senhor olhou para ele e sua voz, carregada de autoridade, ecoou nos céus. De onde você vem? Satanás sorriu de canto. Uma expressão astuta, como alguém que esconde um segredo sombrio. Ele fez uma leve reverência e respondeu: de percorrer a terra e andar por ela. Mas o Senhor o observava com atenção. Sabia exatamente o que ele pretendia. Satanás havia testado Jó e falhado. O homem mais justo da terra havia suportado o golpe sem se dobrar. Então,
Deus fez a pergunta que desarmaria o inimigo. Você tem considerado o meu servo Jó? Apesar de tudo o que lhe foi tirado, ele ainda mantém sua integridade. Não há ninguém como ele na terra. Um homem íntegro e justo, que teme a Deus e se desvia do mal. Você me incitou a destruí-lo sem motivo, e mesmo assim, ele permanece firme. As palavras do Senhor atingiram o acusador como um golpe de martelo. Jó havia triunfado na primeira prova, e